Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar aqui com vocês é, o currículo que eu preparei para dar aula para 2024. Achei tão interessante porque hoje é dia 2 de janeiro de 2025 e eu já comecei a olhar algumas coisas para fazer o currículo dela para esse ano. Não que eu faça homeschool, não que eu queira alfabetizar, que eu queira não levar ela para a escola, mas como eu ainda não levo, eu procuro acompanhar as habilidades que ela precisa desenvolver junto à BNCC, como se ela, né, estivesse na escola. E eu quis compartilhar porque eu achei tão interessante que quando eu fiz isso aqui, parecia tão distante. Olha, são 2 folhas. Parecia tão distante, eu ficava, gente, que desafio, mas eu vou ter um ano, né? Pensei. E aí, olha só, que legal. Tá até aqui, ó, da aula 2024, 5 anos. Então, eu preparei os objetivos a serem alcançados, que era trabalhar emoções, sentimentos como empatia, independência, confiança, coragem, ampliar as relações interpessoais, praticar a comunicação em grupos, entender diferenças físicas entre as pessoas e aplicar princípios bíblicos nos conflitos sociais. Isso aqui era na parte de relacionamentos, né, de humanas. E aí eu fiquei aqui pensando, como que a gente vê que quando você tem um objetivo, você consegue mirar melhor onde você quer chegar. Então, por exemplo, diferenças físicas entre as pessoas. Eu tive várias oportunidades, né, com pessoas que tinham algum tipo de deficiência, e aí eu explicava para ela de uma maneira bem clara, e ela conseguiu assimilar, né, que tem diferenças físicas entre as pessoas, né, não só pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas até apenas diferenças físicas mesmo, né. Outra coisa que eu me atentei bastante esse ano foi essa questão de aplicar os princípios bíblicos nos conflitos sociais. Por quê? Porque essa é a diferença daquele que educa para a glória de Deus. Seria muito fácil dar respostas para ela, respostas que todo mundo dá. Mas o que eu quis e o que eu quero e que eu vou continuar fazendo é mostrar para os meus filhos que a Bíblia tem uma resposta para tudo, para o que dá certo e para o que dá errado. Então, sempre que eu preciso conversar com ela sobre algo, eu tento começar de um princípio bíblico, eu tento começar com algo que Deus tenha deixado, né, como ensinamento, como mandamento. Sobre o eu e o nós também estava em uma das habilidades que ela precisava desenvolver, né, nessa idade, então eu tentei trabalhar muito sobre comunidade, né, sobre o estar junto com outras pessoas, o quanto você ganha de se relacionar e o quanto isso custa para nós, que é você abrir mão de algumas coisas, né? Ser educado, ser tolerante, dividir, compartilhar. Então, assim, negociar. Então, eu quis trabalhar muito isso com ela, né? Que a gente precisa abrir mão de coisas para ter o benefício da comunidade, da amizade, né? Dos outros colegas. E aí eu havia também, aí na outra parte, a síntese dos aprendizados que ela precisava desenvolver, que era sobre o eu, o outro e nós, que é essa interação, né, com a vida comum, família, irmão, colegas, trabalhar tanto a individualidade, trabalhar habilidades que seriam voltadas para o eu, né? Coragem, confiança, fé, determinação, mas também habilidades que seriam desenvolvidas com o outro, né? Para o nós acontecer. Então, trabalhei muitos sentimentos também, emoções, comportamentos, autonomia, habilidades, música, muita expressão, arte. A arte é a cara dela, né? Ela gosta muito de dançar. Sobre escutar, falar, pensamentos, imaginação. Esse ano eu não consegui muita leitura. Essa minha leitura esse ano foi um pouco fraca, mas como eu consegui alfabetizar ela, e eu quis alfabetizar ela até junho, minha meta era, né, de janeiro a junho, do final do ano, de junho pro final do ano, eu estimulei ela a fazer leitura sozinha, então ela começou a ler sozinha seus próprios livrinhos, né? Mas assim, olha só, esse programinha aqui, ó, de 4 lados, eram os trimestres. Aqui o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. E aí aqui, uma das coisas que eu coloquei que eu queria trabalhar com ela
era as quantidades, eu já iniciei. Fases da lua, eu consegui trabalhar com ela, ela já assimilou bem fases da lua, fenômenos naturais, horas, ciclos, ciclo circadiano, dia, noite, manhã, tarde. E depois, as outras partes sobre a alfabetização mesmo, né? Que eu tive que pegar um pouco mais firme na alfabetização, mas deu certo. Em junho ela já estava montando palavras e praticamente assim, do meio do último semestre, tipo, agosto, setembro, no máximo outubro, ela já estava mesmo lendo assim sozinha, graças a Deus. E aí a gente já entrou na letra cursiva, ela já escreve também com letra cursiva. Então, eu parei agora para fazer de 2025 e fiquei pensando, nossa, parecia tão longe, né? Parecia algo, meu Deus, que desafio. Mas deu certo, assim, é claro que são coisas que você trabalha, não significa que ela sabe tudo isso, que ela domina tudo isso, que ela tenha que ter, né, segurança em tudo isso, não. Mas significa que ela já foi apresentada a esse tipo de conteúdo e que vai ser algo que vai sendo trabalhado, né? Então eu queria compartilhar com vocês, às vezes, pais e mães que se sentem assim incapazes, né? Às vezes fala assim, eu não consigo fazer nada. Consegue, a gente consegue. Quando você coloca um objetivo, você sabe para onde buscar, por onde começar. Então, não deixem tudo, né, nas mãos da escola. Tomem, né, um pouco dessa responsabilidade, porque é muito prazeroso você perceber que aquilo que você ensina para o seu filho, ele tem como verdade absoluta. E principalmente você poder usar os princípios da palavra de Deus para aplicar verdades. Isso é muito importante, muito importante. Então, queria compartilhar isso com vocês. Se sintam confiantes, tá? Vai dar certo, a gente é capaz. É isso, Deus abençoe vocês, um abraço.